E aí, turma, tudo bem com vocês? Vamos retomar a nossa aula anterior? Então, na aula anterior nós falamos da pré-história, primeira fase da pré-história, que é a Idade da Pedra, e os dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. Lembra disso? Na aula anterior a gente falou disso. Então, hoje nós vamos falar da Idade dos Metais, né, e das transformações que ocorreram aqui e que promoveram o que nós chamamos de surgimento das primeiras grandes civilizações, tá? Que segundo o eurocentrismo são as civilizações do Oriente Próximo, né, ou civilizações do Oriente Médio, tá bom? Então, olha só, aqui no Neolítico nós vimos que os nossos ancestrais eles já estavam bastante desenvolvidos, né, se a gente comparar eles com o período Paleolítico. Aqui eles já produziam suas próprias ferramentas, né? Eles já transformavam o ambiente que eles viviam, porque eles já estavam praticando a agricultura. Já estavam domesticando a quantidade muito maior de animais, já estavam fabricando seus artesanatos, potes, né? Cestas, fazendo lanças, fazendo facas, e a infinidade de ferramentas e de instrumentos que eles necessitavam, né? Construíam suas moradias, geralmente eram cabanas, né? E palafitas também, que são aquelas casinhas que eles fazem em cima da água. Então, já os grupos já eram maiores, já existia uma divisão social, essa divisão era por sexo, né? Homem faz uma função, a mulher faz outra, mas não existia propriedade privada. A propriedade aqui era coletiva, tá? Não existia rico e pobre durante a Idade da Pedra, nem no Paleolítico, nem no Neolítico. Por volta de 6.000 anos antes de Cristo, os nossos ancestrais vão descobrir os metais: cobre, bronze e ferro, tá? Então, com a descoberta dos metais, a tecnologia deles vai mudar, né? Eles vão conseguir produzir uma quantidade muito maior de alimentos, vão conseguir ter excedente produtivo, eles vão conseguir guardar alimentos. Então, isso vai começar a diferenciar uns grupos de outros. Por quê? Porque nessa época, na pré-história, gente, a sociedade ela era igual hoje. Tinha grupos muito primitivos, tinha grupo mais ou menos e tinha grupo desenvolvidos. Eles conviviam. Por exemplo, lá na África, lá no sul da África, tinha um grupo que não sabia plantar, que só conhecia o fogo. Aí na outra região, mais no centro da África, já tinha um grupo que já sabia plantar e que já construía seus próprios instrumentos. E mais lá no norte da África já existia um grupo que já conhecia os metais. Entenderam? E isso era em todo o planeta, né? Então, nós tínhamos aqui grupos pré-históricos e que viviam em vários graus de desenvolvimento. Eles conviviam. Às vezes, eles entravam em contato uns com os outros, às vezes não. Então, durante esse período, entre 6.000 anos até 4.000 anos antes de Cristo, que é um período relativamente curto, né? 2.000 anos. Então, nesta fase aqui, eles vão descobrir os metais. Com a descoberta dos metais, eles vão conseguir produzir um excedente produtivo. E os grupos que têm excedente, é claro que eles vão sofrer invasão de outros grupos que não têm alimento. Por exemplo, esse grupo aqui não tem alimento, né? Era um grupo que vivia numa tribo que só sabia reproduzir o fogo. Ele vê aquele tanto de alimento armazenado, eles vão tentar invadir. Então, aqui, nesse período, tá? Vai surgir, né? Os metais vão provocar o excedente produtivo. O excedente produtivo vai gerar agora várias guerras, né? Essas guerras são provocadas por quê? Porque já começa a existir a diferenciação social, já nasce aqui a propriedade privada. Aquele grupo que tem excedente, ele vai guardar aquilo como dele, ele não vai dividir mais com outro grupo. Então, a propriedade privada, ela vai provocar as diferenças sociais. Essas diferenças sociais vai gerar as guerras. E o grupo que ganha a guerra faz do outro grupo seu escravo, entendeu? Então, durante a Idade dos Metais vai surgir, olha aqui, propriedade privada, né? As guerras, o excedente, vai surgir a escravidão. E é nesse período que eles vão descobrir a escrita. Então, a Idade dos Metais é uma fase de transição da pré-história para a história. Quem são essas civilizações? Quem são esses grupos, né? Que já estão praticando tudo isso aqui? Aonde que vão surgir essas primeiras civilizações, que são as civilizações que já dominam o excedente produtivo, né? Que já tem, agora aqui já começam a nascer as primeiras cidades. Essas cidades nascem da necessidade de proteção, tá? Então, eles constroem suas casinhas e muram.
essas casinhas, né, promovendo um centro urbano. E vários centros urbanos vão dar origem, né, às primeiras civilizações. Essas primeiras civilizações que a gente está falando aqui, elas estão bem aqui, ó. São as civilizações, tá, que nós chamamos de civilizações do Oriente Próximo. Elas estão localizadas nessa região aqui, ó, no norte da África, tá, e no início da Ásia aqui. Então, é a região que a gente chama de Oriente Médio. É aqui que vão surgir essas primeiras civilizações. Tudo bem? Essas primeiras civilizações, elas surgem às margens dos grandes rios. Por isso, elas são chamadas também de civilizações hidráulicas. Agora, vamos voltar a explicar o que é isso daqui, né? Lembra que eu falei para vocês lá na aula anterior que durante o Paleolítico, todos os continentes foram habitados? Lembra disso? Por quê? Porque os nossos ancestrais, eles eram nômades. Eles estavam buscando, né, ambientes menos inóspitos e condições mais possíveis de sobrevivência. Então, eles procuravam lugares onde tinha uma quantidade maior de alimento e aonde eles podiam viver com uma qualidade melhor de vida. Então, eles estavam se espalhando por toda a Terra. E foi nesse período, então, né, que os nossos ancestrais surgiram na África. Então, acredita-se, né, que da África eles migraram para a Europa. Da Europa, eles teriam migrado para a Ásia e da Ásia para a América. Então, neste processo aqui, foram se desenvolvendo teorias que explicam a chegada dos nossos ancestrais na América, né, e em outras regiões, tá? Então, a gente já sabe que os nossos ancestrais mais antigos surgiram na África. E pela necessidade de sobrevivência, eles foram se espalhando por todo o continente africano. Passaram para a Europa. A primeira hipótese que explica a chegada dos nossos ancestrais na América é a hipótese que a gente chama de hipótese do Estreito de Bering, que é uma hipótese asiática, tá? Fala assim, ó, que os nossos ancestrais saíram da África e passaram para a Europa. Num período de glaciação, num período em que a Terra, essa região estava congelada, eles conseguiram ultrapassar o Estreito de Bering, né? Porque isso aqui não tem essa passagem, mas como estava congelado, eles conseguiram passar e chegaram na América do Norte, tá? Então, eles teriam chegado, né, a primeira teoria, então, falava que os nossos ancestrais chegaram pelo Estreito de Bering. Depois, mais tarde, com novas descobertas que foram feitas, né, aqui na América, sobre nossos ancestrais antigos, eles desenvolveram essa teoria, por quê? Porque o fóssil mais antigo da América tinha sido encontrado no México. Então, o fóssil mais antigo foi encontrado no México, então provava que a teoria asiática estava correta. Mas, posteriormente, foram feitas novas descobertas e encontraram fósseis mais antigos do que o mexicano, no Chile e depois no Brasil, né? Então, essa teoria ela acabou sendo alterada. Aí eles desenvolveram uma nova teoria, que é a teoria das 4 migrações, que vai falar que os nossos ancestrais chegaram na América em vários processos migratórios, né? Eles teriam vindo pelo Estreito de Bering, mas eles teriam vindo também pelas ilhas da Polinésia, pela Austrália, em vários momentos, né? Por isso que nós temos 2 teorias aqui, a teoria asiática, que é a teoria do Estreito de Bering, e a teoria da Polinésia, né? Que é a teoria das 4 migrações. Tudo bem? Então, esse mapa explica isso aqui, ó. O povoamento de todos os continentes e a chegada dos nossos ancestrais à América. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Essa daqui é a teoria, né, que eu acabei de falar para vocês, que é a teoria das 4 migrações, que eles teriam chegado em momentos, né, em cada um dos períodos desta fase aqui, de acordo com a necessidade de sobrevivência deles, tá? Então, eles teriam vindo também pelo Estreito de Bering, mas eles teriam vindo também pelo Estreito, pelas ilhas da Polinésia e Austrália, e chegado aqui, né, na América do Sul, em 4 correntes migratórias. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós vamos finalizar, né, a nossa aula de pré-história. Aí a gente já falou, né, do surgimento das nossas primeiras civilizações, e é delas que nós vamos falar na nossa próxima aula. Tudo bem? E aí agora, gente, na próxima aula nós vamos nos encontrar para a gente poder fazer os exercícios relacionados ao conteúdo que nós acabamos de ver. Tá bom? Um beijo para vocês e até mais.